Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que este domingo seja mais um domingo abençoado pelo Senhor, um domingo de comunhão em sua santa presença, onde nós temos neste tempo a oportunidade de louvar e adorar ao único Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Que estes tempos, estes minutos que nós vamos ficar juntos agora, que eles sejam preciosos para o seu coração e sejam expressão de louvor ao nosso Deus. A palavra do Senhor nos convoca então ao culto por meio do Salmo 93, dos versos 1 e 2, que diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. É o que nos diz a palavra de Deus, e assim nós somos convocados para o louvor e a adoração do Senhor. Fique com o prelúdio, prepare o seu coração e vamos juntos adorar o nosso Deus. Vós, criatura de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia. Tu só dourada refugir, tu lua em prata reluzir, ó louvai-o, aleluia. Aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, infinitas bênçãos canta já. Ó louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Temos reservado diante de nós um momento para a confissão dos nossos pecados. Nós temos um Deus que é misericordioso, que ouve a nossa oração e que sara as nossas feridas. Por isso, nós somos convocados a este momento por meio do livro de Daniel, no capítulo 9, os versos 8 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Você terá agora um tempo muito especial para poder fechar os seus olhos e confessar os seus pecados. Pause o vídeo, faça a sua oração e depois retorne, porque nós vamos orar juntos. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós nos encontramos diante da Tua presença, fazendo com que a nossa casa seja um espaço de adoração ao Teu nome. Contudo, nós entendemos que só podemos adorá-lo se, primeiramente, nos aproximarmos de Ti, confessando os nossos pecados, colocando diante de Ti, ó Deus, aquilo que sabemos
que não é possível esconder do Senhor. Por isso, o nosso coração se encontra contrito diante da sua santa presença. Nós colocamos diante de Ti porque, por vezes, ó Deus, os nossos pecados são reflexo da nossa falta de sensibilidade diante de Ti, diante do nosso próximo. Porque, ao longo do tempo, ó Deus, por algum motivo, percebemos que as nossas causas, os nossos motivos parecem ser mais importantes do que a causa do Teu reino, a causa do outro. Por isso, ó Pai, tem misericórdia de nós e, por meio do Teu Santo Espírito, dá-nos um coração sensível à Tua voz, sensível para Te obedecer e sensível também às causas que o Senhor coloca diante de nós e quer nos usar como instrumentos para a glória do Teu nome. Ó Pai, tem misericórdia das nossas vidas, renova-nos e encaminha-nos para o centro da Tua vontade, dando-nos disposição e alegria no Teu serviço. É a oração que fazemos, gratos pela certeza de que o Senhor tem perdoado os nossos pecados e tem nos encaminhado para uma nova vida em Cristo Jesus. Em nome dele oramos e agradecemos. Amém. Como é bom falar com Deus, pedir perdão e ter a certeza que Ele nos perdoou. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 5, nos versos 1 e 2, diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Louvado seja o Senhor que nos dá essa certeza de que fomos perdoados. E perdoados pelo Senhor, nós não podemos fazer outra coisa senão louvar e bendizer o seu santo nome. Então, aproveite esse momento, cante louvores, exalte o nome do Senhor. Este é um tempo de adoração. Louvemos ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És meu prazer e o meu louvor, onde flui o amor.
nasci pra te adorar, para todo sempre, em espírito e em verdade, ministrando louvor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 144. Salmo 144,
Acompanhe a leitura na palavra de Deus. Diz-nos assim, Salmo 144. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico no saltério de 10 cordas, te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Louvado seja o Senhor por sua palavra e que ela seja aplicada em nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Nós vamos convidar a nossa irmã Nilda para fazer esta oração e assim, juntos, nós vamos adorar ao Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. E nesta hora, Pai, queremos te adorar, queremos engrandecer o teu nome, Senhor, nesta manhã, onde podemos, Senhor, te adorar, render graças a ti por tudo, Senhor, que tu és, tudo que o Senhor realiza nas nossas vidas, Pai. Queremos te adorar em igreja, Senhor, mesmo distantes, Pai, da tua casa, mas somos igrejas tuas, Senhor, aonde quer que estejamos. Queremos, Senhor, nessa manhã glorificar o teu nome, por tudo que tu fazes, Senhor, por tudo que tu és, por todo o seu amor, Senhor, cuidado e zelo para cada um de nós, da tua igreja, Senhor. E agora, Senhor, queremos exaltar o teu nome por tudo, Senhor, que apesar da distância, Pai, que estamos da tua casa, nós continuamos, Senhor, sendo igreja, Pai. Aonde quer que estejamos, somos tua igreja, Pai. Queremos, Senhor, declarar todo o nosso amor por ti, porque o Senhor é Deus em qualquer situação, é Deus em todos os momentos das nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nada, Pai, nada foge do teu controle. O Senhor cumpre exatamente tudo que o Senhor promete para cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque podemos te glorificar, podemos te exaltar. Não somos, Senhor, impedidos por isso. Somos livres, Senhor, para te adorar. Obrigada, Senhor, por essa manhã e por podermos, Senhor, estar em culto a Ti, Pai, independente de qualquer situação. Glorificamos, Senhor, o Teu nome hoje e sempre, no nome santo de Jesus. Amém. Chegamos ao momento em que haveremos de ser edificados pela palavra de Deus. Por ela mesmo, somos convocados. No Salmo 93, dos versos 3 e 4, nos dizem assim: levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor.
Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Este é o Deus poderoso que cremos, este é o Deus poderoso que haverá de falar conosco. Nós vamos ouvir uma participação musical e logo após retornamos para ouvirmos e refletirmos na palavra de Deus. Que o Santo Espírito do Senhor ilumine a sua mente, o seu coração, para que você consiga compreender não apenas o texto, mas que você compreenda a vontade de Deus para a sua, para as nossas vidas. Longe andava do meu Deus, longe do Salvador, mas raiou a luz do céu, luz do seu grande amor. Meu estado me mostrou tão vil e pecador, e também me revelou seu grande amor. Foi grande o amor, foi grande o amor. Sim, Cristo me revelou seu grande amor. Perto agora estou de Deus, perto do Salvador, perto assim também dos seus, pelo seu grande amor. É Jesus, amigo meu, cheio de compaixão, sua morte já me deu a salvação. Foi grande o amor, foi grande o amor. Sim, Cristo me revelou seu grande amor. Sim, sem Cristo me revelou seu grande amor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, do verso 1 a 4, e depois nós vamos pular para o capítulo 2, a partir do verso 11 até o final do capítulo 2. Então, Neemias, capítulo 1, do verso 1 a 4, e depois nós vamos para Neemias, capítulo 2, do verso 11 ao verso 20. Diz-nos assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Sussã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora vamos lá para o capítulo 2, a partir do verso 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém.
Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. É o que nos diz a palavra de Deus. Bem, aqui estamos nós, após mais de 3 meses em que entramos neste sistema de quarentena e isolamento social. E agora nós começamos a vislumbrar, a enxergar a possibilidade de um retorno. As coisas, ainda que a doença, né, e a pandemia não tenha sido controlada efetivamente, mas nós já começamos a ver movimentos de retorno de algumas atividades. Claro que tudo muito ainda acompanhado, né, sobre como vai ser o comportamento durante esse período, mas parece que de alguma maneira começamos a ter esta sensação de que aos pouquinhos as coisas estão voltando. E não é agora, mas já há algum tempo, muitas pessoas têm olhado para este período que nós estamos vivendo, este tempo de isolamento social, e tem se referido a este tempo como um freio de arrumação, né? Aquele momento em que você precisa parar tudo para poder reorganizar as coisas. A sensação é de que nós vivíamos num mundo absolutamente acelerado, tínhamos uma vida completamente acelerada, sempre corrida, e um evento maior, um evento externo, nos forçou a parar ou diminuir o ritmo, fez com que a gente precisasse, de alguma forma, se reinventar em algumas coisas, em algumas tarefas, em algumas maneiras, e de alguma maneira forçou a gente a mudar alguns hábitos que vínhamos nutrindo, especialmente nessa mentalidade de rapidez, de corrida e de mundo acelerado. O fato é que essa ideia de freio de arrumação, ela no final das contas pode até ser válida se for encarada como uma espécie de oportunidade. É possível, eu penso que temos ouvido que pessoas desejam que o novo mundo que nós vamos encontrar após esta pandemia, após as coisas voltarem plenamente ao seu estado normal, se é que podemos vislumbrar isso, mas muitas pessoas pensam que, como que num passe de mágica, nós teremos um mundo melhor, pessoas melhores, mais compreensíveis, vivendo uma vida menos acelerada. E isso só acontece nos filmes, né? Isso não é uma realidade na medida em que nós olhamos para a história e percebemos que a história
já viveu outros períodos e outros momentos de maneiras diferentes, que poderiam também ser considerados estes freios de arrumação, mas ainda assim parece que o mundo continuou caminhando para esse caos, para essa aceleração, para esse mundo onde os valores vão se subvertendo. E por isso a ideia de freio de arrumação ela pode até ser considerada como plausível se for encarada como uma oportunidade. Uma oportunidade de um momento de crise, uma oportunidade onde, quando fomos obrigados a parar ou diminuir o ritmo e nos preparamos para esta retomada, nós então não podemos retomar da mesma maneira como era antes. E eu gostaria de começar então a conversar um pouco com você sobre isso. Na verdade, isso já vem tomando meu pensamento há alguns dias. Na medida em que nós começamos a ter essa percepção de que vamos retornar, eu queria conversar um pouco com você a partir da Bíblia, para que a gente tenha condições de retomar, mas aproveitando esta oportunidade que Deus está nos dando. Então, agora que estamos prontos para retornar, ou parece que começamos a vislumbrar um retorno, eu queria compartilhar com você um pouco do que diz nesse texto aqui de Neemias que nós lemos e as perspectivas que ele nos traz para este retorno, para que a gente aproveite de fato este freio de arrumação e possa voltar segundo a vontade de Deus e aproveitar essa oportunidade então que temos aí. O texto que lemos fala de um momento muito específico na vida do povo de Deus, momento em que o povo foi levado cativo, a cidade de Jerusalém havia sido assolada, muitas pessoas haviam sido levadas presas, e as que ficaram, como a cidade foi toda destruída, elas ficaram numa cidade de absoluta miséria, ficaram num estado de absoluta miséria. E essa notícia chega a Neemias, que está num outro lugar, ele é copeiro do rei, ele tem uma função muito digna, que é uma função daquele tempo, onde com o risco iminente dos reis serem envenenados, então existia a função do copeiro, que era o homem que tomava o vinho ou o líquido, qualquer que fosse, antes do rei para saber se ele estava envenenado ou não. Ou seja, Neemias era alguém que de alguma forma colocava a sua vida à disposição do rei, para poder servir ao rei. E chega a notícia para Neemias sobre o que havia acontecido na sua cidade. Cidade, como ele mesmo se refere, é a cidade do sepulcro dos pais dele. Cidade que ele cresceu, cidade onde ele tem uma história, cidade onde ele tem amigos, cidade que representava para ele toda uma vida, toda uma história. E ele recebe as notícias não são boas, na verdade, são notícias muito ruins, de que as pessoas estão em estado de miséria, as que foram deixadas, e a cidade está completamente destruída. Por isso, nós lemos o capítulo 1, verso 1 a 4, porque no verso 4 nós vemos que a reação de Neemias, após ouvir tudo aquilo que havia acontecido na cidade de Jerusalém, foi simplesmente sentar e chorar. O texto continua o relato, e nós propositalmente não o lemos, para não ficar uma leitura extensa, mas o texto diz que, em um dado momento, o próprio rei percebe a tristeza de Neemias e vai conversar com ele para saber o que está acontecendo. O rei diz: olha, você não está doente, então isso aí é tristeza do coração, o que está te deixando triste? E aí o Neemias compartilha com o rei o que está acontecendo e, na verdade, pede autorização para voltar à cidade, para ver como a situação está, e o rei concede a ele, concede cartas, para que ele, inclusive, possa levar algumas madeiras. Ou seja, Neemias passa do choro para uma situação de liderança, daquele que vai olhar para a cidade e vai, de alguma forma, reconstruí-la. E aí, o capítulo 2, a partir do versículo 11, é o momento em que Neemias, de fato, chega até o lugar.
Ele, aqui no capítulo 1, ele apenas tinha recebido as notícias e agora ele vai vislumbrar a cidade, vai ver a cidade com os seus próprios olhos. E aí o versículo, a partir do versículo 11, mostra basicamente o estado em que a cidade se encontrava. Inclusive o texto narra a dificuldade que o próprio Neemias teve de passar em alguns lugares com o seu cavalo. Tinha lugares que o cavalo não conseguia passar de tão destruído que estava. Então ele já vinha numa condição de que as suas emoções estavam abaladas por conta das circunstâncias que ele havia ouvido. Agora os seus olhos estão vendo as condições da cidade e quando o que pareceria natural ser um novo cenário onde ele haveria de chorar ainda mais, é justamente aí que ele convoca as pessoas que ele levou com ele para que eles pudessem reedificar os muros de Jerusalém. Neemias, em todo momento, segundo o relato do capítulo 1 e do capítulo 2, em todo momento ele está falando com Deus. Quando o rei pergunta para ele o que ele quer fazer, antes dele falar com o rei, o texto diz que Neemias ora a Deus, ele pede sabedoria para como ele vai se dirigir, como ele vai se portar nestes momentos. Depois, quando ele chega aqui, o texto diz que ele não falou nada com ninguém, era um momento muito dele com Deus, para que ele pudesse olhar a cidade e ver o real estado em que ela se encontrava. E ele só fala com as pessoas quando ele chega neste momento de convocá-las ao trabalho de reedificação dos muros de Jerusalém. E, naturalmente, na medida em que ele se coloca à disposição para este trabalho, aparecem ali a figura do Sambalá, do Tobias e do Gesem, que são pessoas que estão no meio de toda aquela situação, mas que, de alguma maneira, não querem contribuir e acham que o trabalho de Neemias, na verdade, serviria para ele arrumar maiores problemas, Então, estes três não querem ajudar, estão querendo dizer que os outros que estão disponíveis para servir não deveriam fazer aquilo, e mesmo tendo essa palavra contrária, o Neemias resolve permanecer, porque ele tem firme no seu coração o propósito que Deus havia colocado, e então ele segue em frente dizendo para esses três que eles não teriam nem parte nem memorial em todo aquele trabalho. Bom, o que este momento tem a ver conosco, que se manifesta como essa oportunidade deste freio de arrumação? Parece que um dos problemas que o mundo como um todo passou a encarar mediante a este cenário de velocidade é que ele deixa de perder muito da sua sensibilidade. Ele está tão preocupado em fazer coisas, as pessoas estão tão preocupadas em fazer coisas, em alcançar seus sonhos, em conquistar status, em ter os seus méritos valorizados, que parece que na medida em que isso é cada vez mais buscado, mais se vai perdendo sensibilidade para o simples, para o óbvio, para as coisas que realmente importam. E talvez este freio de arrumação que nós estamos vivendo seja uma oportunidade para este retorno de sensibilidade. Veja que, primeiro de tudo, o Neemias toma notícias, ele tem notícias de como a cidade está. E ele recebe as notícias e percebe que elas não são boas, E se nós parássemos para fazer algumas avaliações, algumas análises sobre a sociedade em que nós vivemos, sobre a cidade que nós estamos, sobre aspectos que nos circundam todos os dias, especialmente no que se refere a este tempo onde as pessoas estão cada vez mais ensimesmadas e agora, por conta dessa pandemia, todos nós forçados a parar, temos a oportunidade de olhar um pouco ao redor, de olhar um pouco a cidade
e perceber que a cidade está, de alguma maneira, quebrada. A cidade está destruída. A ideia de Jerusalém com os muros caídos, com as portas queimadas, é a ideia de uma cidade que, além de estar completamente destruída, é também uma cidade que está desprotegida. E quando nós pensamos no fato de que a igreja está na cidade, a igreja vive o contexto da cidade, a igreja permeia os problemas da cidade, a igreja, de alguma maneira, tem a responsabilidade e a oportunidade de ser sensível ao fato de perceber que a cidade está quebrada. E quando nós falamos isso, nós nos referimos diretamente a um perigo que nos circunda, que é o fato de olharmos para a igreja e para o espaço da igreja e para as atividades da igreja como sendo situações que nos servem, como sendo situações que nos fazem bem. E de fato isso é uma verdade. E é por isso que nós estamos com tantas saudades, né, de estar juntos na comunhão daquele espaço da igreja, mas ao mesmo tempo é um risco se a igreja significar efetivamente esse fechamento para a realidade ao redor. Então, nós corremos o risco de sermos atingidos por essa falta de sensibilidade com o que acontece na cidade. A cidade pode estar completamente com os muros caídos, destruídos, e é como se nós passássemos sem considerar esta verdade. É algo muito semelhante, por exemplo, àquela parábola que Jesus contou do bom samaritano, onde ele está caído ali, numa condição de quase morto, e ainda assim passam pessoas religiosas, mas passam ao largo, passam longe, querendo desconsiderar, fingindo que não estão vendo o que está acontecendo. Então nós temos a oportunidade, nesse freio de arrumação, de olhar para a cidade, de buscar notícias sobre a cidade, de perceber a cidade como ela é. E quando eu falo de cidade, você pode considerar isso no aspecto mais amplo e pode considerar isso no aspecto mais próximo. Você pode considerar isso o aspecto micro e pode considerar o aspecto macro. Então, cidade pode ser não apenas o bairro onde a nossa igreja, o prédio está, mas cidade pode ser a sua família, cidade pode ser o seu trabalho, cidade pode ser todo e qualquer lugar que você tem uma relação de vida, que você tem uma história e que você olha para o lado e percebe que os muros podem estar destruídos. E aí, diante de nós, se coloca esta tarefa de não tratarmos, de não lidarmos com estes lugares como se as coisas estivessem normais, estivessem tudo bem. Existem realmente situações nas quais nós precisamos ouvir notícias e ter o coração sensível ao ponto de lamentar por elas, se necessário, chorar por elas. Nós olhamos para o mundo que nós temos diante de nós e que precisa ser alcançado pelo Evangelho. Nós olhamos para um mundo que jaz no maligno, que, portanto, de alguma maneira as pessoas parecem se degladiar e ferirem umas às outras, sejam com palavras, sejam com ferimentos de fato por meio da violência. É este mundo, e este mundo que nós vivemos, esta cidade que temos, num aspecto mais amplo, num aspecto menor, é a cidade que deve nos fazer chorar. É a cidade que deve mexer com o nosso coração. É a cidade que deve nos trazer, de alguma maneira, algum tipo de lamento pelo fato dela ser como é e de estar como está. Não cabe mais a nós a possibilidade
de olhar para a cidade, de olhar para estes aspectos externos, vê-los destruídos e não pensarmos que não há uma relação direta conosco ou não há ali uma oportunidade de reconstrução. Mas perceba que toda a reconstrução que Neemias vai produzir, vai começar, vai liderar, lá no capítulo 2, começa do fato dele ter se sentido chocado, dele ter se sentido entristecido, profundamente entristecido com os relatos que ele tem da cidade. Isso é um coração sensível. E eu penso que, mais do que nunca, nessa oportunidade de freio de arrumação, nós devemos pedir ao Senhor um coração sensível. Naturalmente, nós não estamos falando somente de problemas sociais. Nós não estamos nutrindo uma utopia de resolver todos os problemas que estão ao redor. O que nós estamos falando antes de falar de ação, nós estamos falando de coração. E se o coração não for comovido, se o coração não for de carne, se for um coração de pedra, então não dá para vislumbrar qualquer possibilidade após. Então é preciso que faça parte das nossas orações um pedido a Deus, um clamor a Deus, a fim de que Ele nos dê coração sensível, para que a gente consiga olhar, perceber esta cidade que está próxima de nós, e como eu disse, pode ser a sua família, pode ser a rua da sua casa, pode ser o seu bairro, pode ser o bairro onde a igreja está, são os lugares onde nós nutrimos uma história. E nós podemos olhar para lá e perceber que as coisas de repente não estão tão boas, mas ter a condição de lamentar, de chorar por esse fato. Corações sensíveis que foram tomados de assalto por conta de toda essa velocidade do mundo. A velocidade do mundo foi tirando pouco a pouco a nossa sensibilidade. Sem perceber, nós ficamos preocupados muito mais com o nosso conforto, o nosso bem-estar, o nosso bem-querer e fomos deixando de considerar a realidade ao redor. Quais são as coisas próximas a você que te fazem chorar? O que hoje te faz chorar em relação à cidade? É uma boa reflexão e vale a pena, porque às vezes você pode chegar à conclusão de que talvez você não chore mais por nada, talvez você não lamente mais por nada que não tenha a ver com você. E isso é muito sério, é muito importante colocar isso diante de Deus. E nós não estamos falando de grandes empreendimentos, de grandes soluções, mas que nós estamos falando de que talvez pequenas atitudes, pequenos gestos nascerão a partir de um coração que olha para toda essa situação e se encontra comovido por conta da realidade da cidade. Mas o texto que nós lemos também fala da atitude de Neemias de ir até lá e ver com os próprios olhos, né? Ou seja, ele não ficou restrito apenas àquilo que lhe falaram, as notícias que ele recebeu, mas ele foi até o lugar para ver e viu de perto a assolação da cidade de Jerusalém. Bom, isso para nós também é uma ideia importante nesta perspectiva do freio de arrumação, porque fala sobre a coragem de ir, fala sobre a coragem de dar o próximo passo. Então não se trata de apenas ficar comovido, não se trata de apenas ficar sensibilizado, mas ficar comovido e sensibilizado é o caminho que impulsiona e nos dá coragem para de fato ver o que está acontecendo. Às vezes nós olhamos para a situação ao redor, para áreas que nós achamos que deveriam ser tratadas, trabalhadas e de alguma maneira não estão, e às vezes nós olhamos e pensamos que aquilo demanda uma solução enorme, uma estrutura enorme, e nós não conseguimos dar um passo sequer, porque o nosso olhar vai tão longe
e as coisas mais simples nós deixamos de fazer. E a gente deixa de perceber que é um passo de cada vez, a gente deixa de perceber que estruturas que são grandes um dia foram menores, um dia foram pequenas, e que alguém começou esse trabalho, quase como aquele trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, com poucas pessoas, enfrentando talvez a mesma situação que Neemias, tendo gente perto, falando que aquilo não iria dar certo, que ele não devia fazer aquilo, que ele estava arrumando problema. Mas ainda assim, veja que o passo da reconstrução, e era isso que Neemias tinha em mente, ele já conseguia ver os muros de Jerusalém completamente levantados. Ele conseguia ver as portas já perfeitas no lugar. Ele conseguia ver as casas reconstruídas, mas ele entendia que para chegar lá, ele precisaria primeiro ter que pisar naquela realidade, perceber a dureza daquele chão, conclamar as pessoas para começar a reconstruir o muro de tijolo em tijolo, parte por parte. Ele sabia que levaria tempo, não aconteceria da noite para o dia. Ele sabia que em meio a tudo isso ele teria que ouvir palavras contrárias, gente que não conseguia ter a mesma percepção que ele, mas ainda assim ele seguiu o seu caminho. Primeiro porque este coração sensível foi algo produzido pelo próprio Deus, foi algo que aconteceu do fato de que em tudo que Neemias fazia, Neemias falava com Deus. Isso deu a ele um coração sensível, e com um coração sensível diante de Deus, ele teve coragem para começar aquilo que, depois de muito tempo, seriam os muros reconstruídos, as casas reconstruídas, a cidade como um todo reconstruídas. E se nós falamos de reconstrução, nós precisamos saber que reconstrução leva tempo, demanda trabalho, às vezes de curto, médio e longo prazo, mas que se é o Senhor quem está nos colocando diante disso, então nós simplesmente cremos, ouvimos, confiamos, obedecemos e vamos. Então o Senhor nos deu essa oportunidade, esse freio de arrumação, para nós retornarmos à ideia de que primeiro é preciso sensibilidade, para depois termos coragem dos pequenos começos. Diz o texto bíblico que a gente não deve desprezar os dias dos pequenos começos. E nós estamos tendo essa oportunidade dos dias dos pequenos começos, a partir de um coração sensível e a partir da coragem que vem dos céus. E aí sim, nós olhamos para Neemias e entendemos por que neste momento em que parecia que ele ia chorar e lamentar novamente, ao invés disso, ele simplesmente se levanta completamente animado e convoca os outros e diz: olha, nós precisamos trabalhar juntos, nós vamos reconstruir isso juntos. Então, Neemias também traz para nós aqui esta lição de que aquilo que Deus coloca no nosso coração também pode ser compartilhado com outras pessoas. Esse pequeno começo não precisa ser somente seu, mas pode ser também de outras pessoas que estão próximas a você. Você pode envisionar estas pessoas. Você pode chamar alguém e falar: olha, Deus está de alguma maneira trazendo um incômodo ao meu coração, ou Deus está me fazendo olhar para algo que nós podemos fazer, uma maneira de agir para resolver um determinado problema. Deus falou comigo, se junte a mim, vamos caminhar juntos e vamos começar de pouquinho em pouquinho, tijolinho por tijolinho, a reconstruir o que precisa ser reconstruído. Nós não precisamos trabalhar sozinhos, não precisamos e não devemos trabalhar sozinhos. Então, se Deus está mostrando a você que a cidade está destruída, alguma circunstância, alguma situação está destruída, seja na sua família, seja no prédio que você mora, seja no bairro, na cidade, enfim, aquilo que Deus está colocando no seu coração não precisa ser vivido, sonhado, gestado apenas por você. O coração sensível
que Deus transformou em você também pode transformar outros. Então, compartilhe sonhos de reconstrução. Compartilhe as coisas que Deus tem dito a você e que podem ser restauradas, podem ser reanimadas. Compartilhe isso. Perceba o quanto Deus pode fazer a partir de um trabalho simples das nossas mãos. Você pode ver homens e mulheres da Bíblia que eram limitados, pessoas que tinham dificuldades, assim como eu e como você, e Deus os usou de maneira poderosa para que os propósitos de Deus se cumprissem. Então vamos aproveitar esse tempo para pedir ao Senhor um coração cada vez mais sensível à realidade que está ao nosso redor. Que a gente perceba o quanto as pessoas que estão ao nosso lado carecem de vida. Talvez as cidades das vidas delas estejam destruídas. E nós somos essas pessoas que, tendo um coração tratado por Deus, podemos nos aproximar, perceber a realidade delas e dizer, olha, vamos nos dispor e vamos reconstruir. E essa é a reflexão que eu queria deixar com você na manhã deste dia, neste tempo em que nós começamos a vislumbrar um retorno às atividades presenciais, nesse tempo em que a gente começa a ver que, mesmo em passos lentos, o mundo parece ir voltando para o lugar, que nós voltemos com corações sensíveis, que nós voltemos com esta capacidade e coragem de ir, de perceber, de tocar, de sentir este chão tão dolorido que são os dias de hoje e que ainda assim, por conta do nosso relacionamento com Deus, nós tenhamos esse desejo de reconstruir, mesmo sabendo que de alguma forma haverá vozes contrárias, que a gente tenha esse desejo de envisionar pessoas, chamar pessoas, mostrar para elas, olha, Deus tá me mostrando que nós podemos agir desta maneira. Um gesto simples pode ser o início de grandes movimentos que Deus haverá de fazer usando a minha vida e a sua vida. Que Deus te abençoe, então, que Ele te dê sensibilidade, coragem e o desejo de compartilhar aquilo que Ele está colocando no seu coração para que outras pessoas se juntem a você e nós, então, segundo a vontade de Deus, comecemos a reconstruir as cidades destruídas que estão ao nosso redor. Deus te abençoe. Nós estamos nos encaminhando para o término do nosso culto nesta manhã, e a palavra do Senhor no Salmo 93, verso 5, nos diz o seguinte: Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Bom, antes de orarmos e clamarmos ao Senhor e também agradecermos por tantas bênçãos que temos recebido, nós queremos fazer 2 anúncios à igreja. Primeiro, continuar relembrando aos irmãos acerca dos meios disponíveis para a transferência de recursos para a igreja. Então, solicitamos aos irmãos que o melhor meio é a transferência eletrônica. E no final do vídeo, nós sempre colocamos aqui os números necessários para que você possa fazer esta transferência com segurança. Transferência de dízimos e ofertas. Se você não puder não usar este meio, você pode ligar para o presidente da Junta Diaconal e ele certamente lhe dará as orientações necessárias de como você deve proceder. Bom, queremos anunciar à igreja também que nas últimas semanas o Conselho da Igreja vem acompanhando toda a situação que envolve o coronavírus e as questões de reabertura, tanto do comércio como de outras atividades. E o Conselho tem se reunido, tem se debruçado diante da palavra do Senhor, pedindo sabedoria a Deus para que este momento, esta nova transição, seja uma transição pacífica, com ordem
e com tudo aquilo que for necessário. Por isso o Conselho decidiu que coloca como perspectiva de retorno das atividades o primeiro domingo de julho. Primeiro domingo de julho, dia 5 de julho, o Conselho da Igreja vê com perspectiva de termos a nossa reabertura das atividades presenciais. Isso, naturalmente, acarretará numa série de protocolos de segurança que serão necessários. E aí, ao longo desta ou da próxima semana, nós faremos um comunicado oficial de como se dará esse protocolo, quais serão as questões envolvidas e todas as orientações necessárias. Contudo, como nós falamos aqui, o primeiro domingo de julho é uma perspectiva, porque como no início do mês as atividades foram sendo liberadas gradualmente e nós estamos acompanhando dia a dia as novidades acerca desta pandemia, como sempre falamos, estas decisões podem ser alteradas. Mas continuamos orando, pedindo a Deus que as coisas se encaminhando do jeito que o Senhor tem colocado diante de nós, nós teremos então o primeiro domingo de julho como retorno das nossas atividades presenciais. Naturalmente, isso será feito de forma gradual. Portanto, nós retornaremos inicialmente com o culto do Senhor e depois, conforme o tempo for passando e for mais seguro, nós então poderemos retornar com atividades de sociedades internas, escola dominical e as demais atividades da igreja. Então, o nosso pedido é que você mantenha-se em oração por esta causa, peça a Deus, continue abençoando, dando sabedoria ao conselho para poder conduzir este novo momento de transição e que seja tudo feito com ordem, decência e, sobretudo, para a glória de Deus, certo? Então, fique atento aí aos grupos, porque nesta semana ou na outra, um novo comunicado mais completo, mais definido, contendo todas as implicações desse retorno, nós iremos transmitir para os irmãos da igreja. Mas, de antemão, mais uma vez falamos, fique em oração e coloque essa data aí no seu coração. Se Deus nos permitir, primeiro domingo de julho, nós retornamos às atividades presenciais. Agora sim, vamos clamar ao Senhor e vamos agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Vamos orar com o nosso irmão Diácono Rodrigo. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje. Graças te damos, Senhor Deus, pela Tua presença em nossas vidas, Senhor Deus. Queremos nesse momento, Senhor, em especial agradecer, Senhor, por todas as bênçãos, Senhor, que tem derramado sobre as nossas vidas. Agradecer, Senhor Deus, pelas Suas misericórdias, Senhor Deus, que se renovam, Senhor Deus, a cada dia. Pela Tua bondade conosco, Senhor Deus. Por tantas bênçãos, Senhor Deus, que são incontáveis sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelas nossas famílias, Senhor Deus, pela nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos cultuando, Senhor, mesmo nesse formato diferente, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor Deus, pelo alimento, pela saúde, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Especial também, Senhor, queremos agradecer pelos aniversariantes, Senhor, do mês. Agradecer, Senhor Deus, pelo sustento de suas vidas, por nossos irmãos em Cristo, ó Pai, que estão nesta semana e neste dia, Senhor Deus, comemorando mais esse ano de vida, de bênção, Senhor, derramada sobre as suas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus. E também, Senhor, pedir a intercessão, Senhor, Tua, Senhor Deus, pelas necessidades, Senhor Deus, do nosso povo, pelas necessidades, Senhor Deus, que aflige, Senhor Deus, a nossa nação. Pedir, Senhor Deus, para os nossos governantes, pedir, Senhor, pela nossa igreja, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, estar balizados na Tua palavra, Senhor Deus, e que cada ação, Senhor, pensamento nosso, Senhor, esteja de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus. Em especial, te pedimos por isso, Senhor Deus, pelos desempregados,
pelos que estão doentes, ó Pai, todos, Senhor, todos que precisam, Senhor, de Ti, Senhor Deus, todos que precisam, Senhor. Porque, na verdade, todos precisamos, Senhor, de Ti sempre, Senhor, em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida. Muito obrigado, Senhor Deus, por isso te agradecemos por tudo e te pedimos, Senhor, essas questões, Senhor Deus, que nos aflige, Senhor, nos nossos dias e colocamos diante de Ti tudo isso, Senhor Deus, sabendo, Senhor, que o Senhor é dono de tudo, é o Deus poderoso, Deus onipotente, onipresente, onisciente e que nada foge, Senhor, do Teu poder, Senhor. Por isso te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Antes de nós terminarmos esta celebração, eu quero deixar com você uma palavra de fé e de encorajamento, e que está lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, nos versos 5 e 6, e diz-nos assim: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja assim para a glória de Deus. Recebei, pois, a bênção do Senhor. Seja do vosso parecer, meu irmão, minha irmã, o viver em paz. Que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida a cada amanhecer e chuvas de bênção sejam derramadas sobre o teu lar de forma doce e suave. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e infinito de nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, seja convosco e convosco permaneça, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Querido irmão, querida irmã, Deus te abençoe e lhe conceda uma semana de alegria, uma semana em que Ele renove a sua fé, a sua esperança e o seu amor. Que você fique guardado, protegido e em breve, se Deus quiser, nós iremos nos ver e nos encontrar. Que seja assim para a glória do nome do Senhor. Um grande abraço, cheio de saudade. Até breve. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, louvor perene, só Deus